E aí pessoal, bom dia. Vamos falar um pouco da palavra de Deus aqui no Salmo 30, que vai dizer assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e dei graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui é o Salmo de Davi. Davi, ele cantava a Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. E esse salmo é um salmo de oração, como a maioria dos salmos o são. E aqui nós temos o exemplo de Davi, que compôs a grande maioria dos salmos, abrindo o seu coração e falando para Deus de forma despretensiosa. E ele começa dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Davi já havia experimentado muitas adversidades, né? Nós conhecemos e sabemos bem, ele era um homem do campo, tomava conta das ovelhas do seu pai, e nesses momentos ele livrou uma ovelha de um leão e com as mãos ele matou esse leão. Nós temos o exemplo de um outro momento que ele matou também um urso, né, com as próprias mãos. E Davi era especialista em defender o seu rebanho. E ele era um especialista também para falar com Deus, de estar com Deus e de estar se movimentando a todo momento na dependência de Deus. Ele diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Davi teve experiências, muitas experiências. Ele teve, na prática, experiências. E por isso ele fala: Senhor, eu te exaltarei porque tu me livraste. E de outras situações, contra inimigos, contra os seus filhos, várias vezes se levantaram contra ele. Então Davi era experimentado, ele tinha experiência. Ele diz assim: Senhor, eu vou te louvar, eu vou te engrandecer. E ele ainda diz assim: e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Por quê? Porque Deus é justiça. Se alguém está fazendo algum tipo de injustiça, alguma maldade com você, ou tramando alguma coisa, pode ficar tranquilo. Deus é a sua justiça. Você não tem que fazer justiça com as suas mãos. Você não tem que tomar frente nisso. Por quê? Porque é o Senhor quem nos guarda. Nós que confiamos no Senhor e que esperamos em Deus, temos total tranquilidade e consciência que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos proteger. Então, ele continua dizendo assim: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Então ele está falando de coisas internas, pessoais, que ele vivia, né? A respeito dos relacionamentos, às vezes de todas as situações que ele enfrentava na vida, assim como você e eu, né? Todos os embates, todas as decisões que temos que tomar. Então, você acha que é fácil? De forma nenhuma. Mas ele sabia que Deus poderia curá-lo, assim como ele pode nos curar, assim como ele pode nos restaurar, trazer saúde, trazer restauração na nossa mente, né? É interessante a gente falar sobre isso porque Deus, ele tem o seu propósito que é muito maior do que os nossos, porque a Bíblia também diz, né? Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Então, aqui eu vejo também mais essa confirmação, quando ele diz: